Garotinho de 11 anos pergunta para você, Caio. Eu queria saber, Caio, por que quando Jesus morreu na cruz foram perdoados os nossos pecados? Porque Jesus era nós. Eu não sei o porquê disso. Porque Jesus, meu filho, era você. Você já ouviu alguém falar ou ler para você que Jesus é o Filho do Homem? Ser o Filho do Homem, como ele mesmo se chama o tempo todo, ele nunca se anunciou dizendo eu sou o Filho de Deus. Ele falou do Filho de Deus e associou no discurso, na fala, na explicação, o fato óbvio de que ele falava de si mesmo, mas o que ele afirmou de maneira muito clara sobre ele mesmo é que ele era o Filho do Homem. Ou seja, ele era o homem federal universal, o homem universal. Aqui, olha só, deixa eu tentar te explicar numa linguagem infantil. Quando você elege um cabra desse que vem aqui para o Senado como deputado federal, e você, quando crescer, vai votar em alguém, como seu pai vota, sua mãe, o cara te representa. Ele te representa aqui. Ele é teu pai, ele é você, ele é o segmento que o elegeu, ele é o eleitor dele aqui. Você está me compreendendo? Por isso é que o cidadão deve cobrar daquele que ele elegeu, posturas coerentes com aquilo que o candidato prometeu. Estou tentando ser bem simples, para você entender. Com relação a Jesus, o Império Romano conhecia essa ideia, foi no tempo que Jesus viveu, na época do auge do Império Romano. O Império Romano conhecia essa linguagem do representante, do cara que te representa. E também a religião judaica conhecia a ideia do representante. Na religião judaica, quem é que representava o homem? O povo. Era o sacerdote que fazia confissão de pecados, dos pecados dele mesmo, dizendo, ó Deus, eu sou um pecador, sou relativo, me perdoa. Depois que ele confessava os seus pecados e derramava o sangue de um cordeiro como cobertura e substituto pelo pecado dele, ele entrava no templo e pedia a Deus que perdoasse os pecados de todo o povo. Aquele indivíduo fazia um trabalho de representação do povo. Portanto, fosse no Império Romano, fosse na religião judaica, a ideia de que alguém pode ser eu em meu favor era clara. Era uma linguagem que todo mundo entendia. Pois é essa linguagem que o Novo Testamento dela se utiliza para dizer a todo homem que Jesus é a humanidade inteira. Ele diz isso quando ele diz que ele é o Filho do Homem, que ele é a súmula de todos os homens, que ele é o homem dos homens, que ele é a síntese de toda a humanidade. Paulo chega a dizer que assim como houve um Adão no início, Jesus é o segundo Adão, é aquele em quem todas as coisas boas derivam e dele são criadas em favor de todo homem. E quando ele foi à cruz pela humanidade inteira e com a humanidade inteira. Ele não foi só pela humanidade, ele foi a humanidade pagando o preço das guerras, do ódio, da raiva, da mentira, do engano, do abandono, das traições, dos roubos, dos homicídios, dos sequestros, de todas as perversidades que você possa imaginar. Ele era o único justo morrendo por todos os injustos. Por uma decisão dele, ele é aquele em quem todas as coisas foram criadas e ele decidiu que ele representa toda a sua criação e o erro e o equívoco de toda criatura que ele criou livre
e que escolheu de maneira erradamente livre fazer coisas horríveis e pecar. Ele disse: eu todavia os criei, eu os represento, o preço da calamidade que eles são e praticam, eu pago. É isso que significa. Ele é a humanidade inteira. Ele é o representante de tudo e de todas as coisas. Como depois você vai entender um pouquinho mais adiante na vida, quando Paulo diz que nele tudo subsiste, nele tudo tem seu feixe, sua convergência. É como se todas as criaturas e criações e dimensões do universo tivessem nele, no Cristo, o seu feixe, o seu enlace, o seu aplicativo absoluto, tudo viesse para ele ali. E ele decidiu que o meu pecado estava pago pela decisão dele, porque ele é o único que não cometeu nenhuma iniquidade e que é o representante, não apenas simbólico, mas real, de toda a humanidade e de toda a vida. Portanto, ele é o único com o poder de dizer: eu pago o débito universal. Foi por isso que ele fez. E bem-aventurado é aquele que tem essa informação e vive por meio dela, porque aí o indivíduo vive sem medo, sem assombração, sem culpa, sem perseguição do inferno, sem medo do diabo, porque sabe que está tudo pago e sabe que Deus é Pai e não é o adversário da vida da gente. Esse recorte desta fala minha estará disponível para você provavelmente já hoje à noite no canal Caio Fábio no YouTube ou na minha página no Facebook. Pegue lá, ouça algumas vezes com seu pai e com a sua mãe juntos, pedindo que eles ajudem você a ir entendendo coisinha por coisinha. Tá bom, meu filhinho? Um beijo para você, Deus te abençoe. Um beijo. Vem IVTV, o canal é você.